Então, pessoal, boa noite. Conforme nós combinamos, por conta da falta de internet, eu estou gravando essa aula para vocês assistirem em outro momento, certo? Primeiramente, eu quero parabenizar vocês, porque eu dei uma olhada nas atividades que vocês proporam para as crianças na atividade assíncrona passada e eu achei muito interessante as propostas. Não vou trazer hoje, porque o tempo é muito limitado, eu só tenho 15 minutos para gravar, então serão uns 3 vídeos para eu explicar o que eu tenho para explicar hoje, mas na próxima aula, quando vocês também forem entrar na discussão sobre a BNCC, eu trago aí algumas das atividades, compartilhar com vocês as atividades dos colegas, claro, sem identificar, para não constranger ninguém, mas para vocês verem como são ideias muito interessantes. Então, hoje, o que a gente vai falar? Né? A gente vai bater um papo bem interessante sobre a BNCC. A BNCC é uma realidade, embora haja críticas, embora tenhamos aí muitos questionamentos, ela está, né, como uma referência, né, é uma base nacional em torno do currículo que vai fundamentar a educação básica no nosso Brasil. Então, a disciplina de geografia ela não é diferente. Nós vamos também ter que compreender a geografia na perspectiva da BNCC. Além do mais, na BNCC, nós vamos compreender o ensino fundamental, certo? Como nós já vimos aí, que existe os RECNEIs, existem as políticas educacionais da geografia para a educação infantil, né? Eu ia falar educação do campo, mas é educação infantil. Vocês viram, a gente fez até propostas de atividades na atividade assíncrona, certo? Entretanto, vocês vão trabalhar também com o fundamental anos iniciais, o ensino fundamental anos iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. E a geografia ela vai estar de uma maneira mais específica nessa modalidade. Por quê? Porque lá vai ter uma disciplina chamada geografia, diferente do ensino com as crianças, que nós vamos trabalhar a geografia com a natureza e a sociedade de uma maneira implícita. Aqui não, a gente já vê pontos específicos da geografia. E, como eu falei, a BNCC, na realidade, nós temos que estudar a BNCC. A BNCC ela vai iniciar falando sobre a necessidade que nós temos de fortalecer o que foi ensinado para as crianças lá no infantil, mas também desenvolver nessas crianças o raciocínio geográfico. Né? Um raciocínio geográfico. Pelo próprio nome, a gente já entende que há uma complexidade a mais aí, né? Porque com as crianças tinha toda uma ludicidade, agora nós temos um raciocínio geográfico, né? A palavra já vai ficando mais sofisticada. Mas o que é um raciocínio geográfico? Deixa eu compartilhar a tela para vocês verem maior aqui. Segundo a BNCC, o raciocínio geográfico é uma maneira de exercitar o pensamento espacial. Aplica determinados princípios estes que eu vou mostrar daqui a pouco, para compreender aspectos fundamentais da realidade. A localização, a distribuição dos fatos e fenômenos na superfície terrestre, o ordenamento territorial, as conexões existentes entre os componentes físicos naturais e as ações antrópicas. Então, gente, a gente percebe aqui que a BNCC já vai mostrar que geografia no ensino fundamental ela é um pouco mais complexa. Nós vamos ter que trabalhar esse raciocínio geográfico com as crianças de 7 a 11 anos de idade, tá? Então, aqui a gente já vai entrar numa parte que vai exigir mais conceitos. As crianças precisam se apropriar desses princípios e desses conceitos. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o quadro que está disponibilizado na BNCC. São 7 princípios e eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, no quadro sobre a descrição dos princípios do raciocínio geográfico, começa falando que o princípio que nós precisamos trabalhar com as crianças é o princípio da analogia, que é o quê?
São fenômenos geográficos que sempre é comparado às outras. A identificação e as semelhanças entre os fenômenos geográficos, o início da compreensão da unidade terrestre. Então, a gente já vê aqui que a analogia é importante. Nós vamos explicar para as crianças vários fenômenos. A gente vai comparar esses fenômenos. Nós vamos associar também com questões mais próximas dessa criança, certo? Tem também o princípio da conexão, que é um fenômeno geográfico, nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes. A gente vai explicar para as crianças que o que acontece aqui, um desmatamento aqui, uma queimada aqui, tem consequências também com o clima, com o tempo que vai se modificando, de acordo com as ações e a transformação que o ser humano vai ocasionando nesses espaços do meio ambiente, por exemplo. Tá? E além do mais, tem analogia, mas a gente tem que fazer a diferenciação. É a variação dos fenômenos de interesse da geografia pela superfície terrestre. Por exemplo, o clima, o resultado, a diferença entre as áreas. E é aqui que a gente vai fazer com que as crianças entendam que existe uma variação. É muito trabalhado, por exemplo, nesse período, né, nesse princípio, essa questão das regiões, das manifestações culturais, e por aí vai. Vamos seguindo aqui que o tempo está passando e eu só tenho 15 minutos para falar esse momento inicial para vocês. O quarto princípio que a BNCC vai destacar em relação ao raciocínio geográfico é a distribuição, que exprime como os objetos se repartem pelo espaço. É aqui que a gente vai estar trabalhando com essas crianças mais diretamente a construção, as características do espaço geográfico no sentido, por exemplo, urbano, rural, e essas características em que os objetos vão compondo esses espaços. Temos a extensão, que é o espaço finito e contínuo delimitado pela ocorrência do fenômeno geográfico. Então, a gente vai trabalhar a questão do espaço com essas crianças, esse espaço que ele vai se modificando, ele é contínuo, a gente tem que fazer com que as crianças entendam que não é uma coisa imutável, que de acordo com as ações do ser humano, isso tudo vai se modificando, né, nessas extensões. Outra coisa outro princípio que é destacado nesse raciocínio geográfico é a localização. Posição particular de um objeto na superfície terrestre. A localização pode ser absoluta, definida por um sistema de coordenadas geográficas, ou relativa, expressa por meio de relações espaciais topológicas ou por interações espaciais. Então, aqui a gente vai explicar todos esses comandos, todos esses conceitos das crianças em relação à localização. Onde ela se encontra, a questão da região, das unidades federativas, do município, do país, né? Aí também vai entrar essa questão do espaço também na construção do universo. A criança também vai tendo essas primeiras compreensões como é que é formado o nosso sistema solar. Além do mais, nós temos a ordem, o princípio da ordem. Ordem, o arranjo espacial, é o princípio geográfico de maior complexidade. Refere-se ao modo da estruturação do espaço de acordo com as regras da própria sociedade que a produziu. Então, aqui é aquela parte mais da compreensão social, da ação do ser humano, no sentido das comunidades que vão modificando o espaço da natureza, certo? Então, fica aí, né? Olha só como há uma complexidade muito maior nessas explicações do ensino fundamental em torno da geografia, certo? Além do mais, o que eu quero destacar nesse primeiro vídeo para vocês é que a BNCC ela também está organizada com base nesses principais conceitos da geografia, né? E é uma geografia contemporânea, que eu vou ler para vocês esse trecho da BNCC. Nessa direção, a BNCC está organizada com base nos principais conceitos da geografia contemporânea, diferenciados por níveis de complexidade. Embora o espaço seja o conceito mais amplo e complexo da geografia, é necessário que os alunos dominem outros conceitos mais operacionais e que expressam aspectos diferentes do espaço geográfico, como, por exemplo, território, lugar, região, natureza, paisagem.
e tantos outros conceitos que nós precisamos trabalhar com as crianças no ensino fundamental, certo? Então, gente, são esses conceitos diversos que nós vamos trabalhar com a criança, nós vamos continuar reforçando. Por quê? Porque mesmo que de forma implícita, isso foi trabalhado lá com as crianças na educação infantil. Aqui no ensino fundamental, isso só vai se tornar um conceito um pouquinho mais complexo, mas a gente vai fortalecer toda essa compreensão de localidade, essa compreensão dos fenômenos naturais, sobre o planeta Terra, sobre essa questão de localização. A criança que aprendeu sobre lateralidade, agora ela vai compreender a questão da lateralidade no sentido mais amplo do planeta Terra, como é que ficam as coordenadas geográficas e tudo mais. Então, a gente vai vendo que tem uma complexidade, mas também tem uma diversidade de conceitos. É o espaço, mas também existem outros pontos principais que nós devemos trabalhar com essas crianças. Nesse sentido, no nosso primeiro vídeo, quer concluir aqui explicando para vocês que para dar conta desse desafio, o componente geográfico da BNCC foi dividido em 5 unidades temáticas, comuns ao longo do ensino fundamental, em uma progressão das habilidades, ou seja, desde os anos iniciais até os anos finais, a BNCC vai destacar as unidades temáticas na disciplina, no conteúdo de geografia. Além dessas unidades temáticas, é destacada na BNCC de acordo com o ano do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, abre aspas, nós só vamos trabalhar do 1º ao 5º ano, fecha aspas. Além dessas unidades, tem aí uma progressão das habilidades, o que é que as crianças precisam desenvolver nesses períodos de aprendizagem, nesses anos que elas vão estar desenvolvendo aí a sua escolarização, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês quais são... eu trouxe aqui, brincadeira, vocês sabiam disso, né? São muitas coisas que nós precisamos nos apropriar aí na BNCC, são muitas informações. E eu vou trazer para vocês aqui quais são essas unidades temáticas. Nós temos 5 unidades. A primeira é sujeito e seu lugar no mundo. A segunda é conexão e escalas. Terceira, mundo do trabalho. Quarta, formas de representação e pensamento espacial. E a quinta fala sobre a natureza, ambientes e qualidade de vida. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que a BNCC está organizada nessas unidades temáticas na disciplina de geografia. Então, quando nós formos fazer a discussão na próxima semana sobre essas habilidades que estão ali no ensino de geografia no 1º ano, vocês vão perceber que essas unidades temáticas, ela tem um objetivo, ela tem um conteúdo que precisa ser trabalhado de acordo com essa unidade. Então, nós vamos compreender isso muito melhor na próxima aula, que vocês vão trazer essa discussão para a gente, tá? Bom, não temos mais o que falar nesse primeiro vídeo. Pedir para vocês não perderem a próxima gravação. Serão 3 links, esse é o primeiro. E se vocês tiverem dúvidas, não ousem, não pensem em deixar essa dúvida de lado. Escrevam lá na frequência que eu disponibilizei para vocês. Ou, procurem escrever no nosso grupo do WhatsApp. E também nós temos o Google Classroom, que vocês podem lá estar tirando a dúvida de vocês, deixando um comentário, tá ok? Então, a gente se encontra daqui a pouco na parte 2 do vídeo.